Fala galera, bora de mais um Caducando e hoje a gente vai falar de anime de Erased, vamos falar do filme Estrelas Além do Tempo e vamos falar de um mangá chamado I Am a Hero, que eu comecei a ler essa semana. Começando por Erased, eu assisti o anime, não tive a oportunidade de ler o mangá ainda, até porque o mangá ainda não foi lançado aqui no Brasil, está previsto para ser lançado pela JBC. O anime é curto, então eu consegui assistir tudo num dia só. São 12 episódios. O nome original dele, eu vou pegar aqui na cola, é Boku Dakegai Naimachi. E ele foi lançado pela Young Ace, que é a mesma revista que lançou Blood LED. Para quem faz acompanhamento dos mangás aqui no Brasil, conhece Blood LED. É um mangá sobre vampiro muito interessante, tratado de forma muito diferente. Eu acho que também vale a pena dar uma olhada. E o interessante dele é o seguinte, ele trabalha um pouco com viagens no tempo, mas de uma forma diferente. O personagem principal, que é o Satoru, ele consegue voltar alguns pequenos lapsos de tempo, mas não quando ele quer, e sim quando é necessário. Ele retorna no tempo quando tem que evitar alguma pequena tragédia. Então, se aconteceu algum problema, ele volta alguns segundos ou alguns minutos e acaba tentando correr atrás de ajudar a pessoa que possa estar passando por algum problema naquele momento e a salvar alguma vida. No caso dele, o que acaba dando um start num que eles chamam de revival, esse retorno dele no tempo, um start num revival maior, que acontece um assassinato logo no início, na casa dele, e ele precisa fugir. Esse assassinato tá ligado com alguns assassinatos que ocorreram na infância dele, com alguns amigos do colégio dele. Esse revival acaba levando ele 18 anos antes. O Satoru no nosso tempo real, ele tá com 29 anos e ele retorna 18 anos pro tempo de colégio, só que a mentalidade dele continua sendo de 29 anos. Então ele precisa tentar resolver os problemas sendo uma criança, né? Com todas as limitações de um corpo de criança. E tentar salvar esses três colegas que são... Três colegas não, né? Três crianças que são à volta dele ali. Para tentar descobrir quem é o assassino. E também resolver o problema do assassino no futuro. Então vale a pena assistir. Eu não vou ficar entrando em detalhes porque o anime é muito bom, eu não posso ficar falando muita coisa para não ficar estragando a experiência de ninguém, mas são 12 episódios, cada um de 20 e pouquinhos minutos, então dá para assistir tudo num dia só ou num final de semana, se você estiver de boa. Vale a pena se reunir com uma galera para assistir, para poder debater, porque eu achei muito interessante a trama, é tratado muito bem, a abertura é muito legal, é uma abertura muito bem feita e também tem a música do Asian Kung Fu Generation. É uma banda muito boa do Japão. Então vale a pena dar um confere no Erased. Ele não está disponível na Netflix só tem disponível o live action dele. Eu assisti pelo Crunchyroll. Para quem ainda não conhece o Crunchyroll, ele é um serviço de streaming de animes. Então quem quiser assistir alguns animes que estão mais atuais, que estão mais populares e saem no Japão algumas horas depois, geralmente atualizado aqui no Crunchyroll do Brasil. Então, nossa, falei Brasil, no Crunchyroll daqui do Brasil, então vale a pena dar um confere, beleza? Agora vamos falar sobre Estrelas Além do Tempo. Eu assisti de novo As Estrelas Além do Tempo, um filme de 2017, eu já assisti esse filme umas 5 vezes, essa semana a minha mãe e a minha avó estão aqui em casa, e minha avó não tinha assistido, então eu parei pra ver com ela. O filme é muito bom. Nesse ponto, o americano sabe fazer um filme bom, sabe fazer um filme que toca o coração das pessoas. Então, o filme Estrelas Além do Tempo se passa na década de 60, mais especificamente no ano de 1961, durante a corrida espacial, durante o período de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. E a gente vai ver a história de três mulheres negras que trabalham dentro da NASA. Elas trabalham como computadores, elas fazem cômputos de dados e conferências de dados de outras pessoas, né? Mostra todo o preconceito que rolava naquela época, mostra a importância do trabalho delas e o quão limitado pode ser, né, as pessoas
com preconceito, visto que tinham pessoas geniais e só porque elas tinham outra cor, elas sofriam tanto e tinham tanta dificuldade de fazer seu trabalho, tá? O filme ele conta com alguns nomes muito muito bons, como o Kevin Costner, o Jim Parsons, tem a Kirsten Dunst, mas também as principais, e elas é que tem que ter atenção, são a Taraji Henson, Octavia Spencer e a Janelle Monáe. Não sei se fala assim, mas são as três principais, tá? Cada uma delas, ela fica focada em algum assunto dentro da NASA, tá? Uma delas é mais voltada para engenharia, a outra é mais voltada para o cálculo de dados de computação mesmo, e uma delas é muito mais voltada para a parte de supervisão, coordenação de pessoas, gestão de pessoas, tá? Vale a pena assistir. Eu achei muito bom o filme. Ele é grande, ele tem 2 horas e poucos minutos, mas é um tempo que é ganho, sabe? É muito interessante, é baseado em fatos reais, é baseado em pessoas reais, tá? Essas pessoas existiram nos Estados Unidos, tiveram que vencer um preconceito, tiveram que vencer obstáculos muito maiores do que pessoas brancas como eu. Então, cara, vale muito a pena assistir e ver como é que foi o trabalho dessas pessoas naquela época, o quanto de dificuldade que elas tinham e o quanto que elas contribuíram para o país delas, tá? Bom, agora sobre a dica do mangá de hoje, que eu resolvi fazer mais de um caducando essa semana porque eu tô lendo mais, tô tendo mais tempo, justamente porque minha mãe e minha avó estão aqui. Então, o mangá de hoje é o I Am a Hero, tá? Eu já tinha escutado falar, mas não sabia muito, eu sabia que tinha uma pegada meio de zumbi e resolvi que queria ler porque eu gosto muito da temática, tá? Eu tô aqui com o volume 1 do I'm a Hero, tá? É um mangá lançado pela Panini. Esse volume é intitulado O Começo do Fim, vai aparecer ao contrário aí, mas, bom, ele é do Kengo Hanazawa e ele tá saindo aqui por R$19,90. Não é um preço barato, mas ele tá com uma qualidade muito boa. Ele tá com uma impressão muito boa, um acabamento bom, o mangá tem orelha, tá? Ó. Orelhas, que não são muitos mangás que saem com orelha aqui, tá? Aí o pessoal fica olhando, pô, mas só porque o mangá tem orelha, ele é mais caro? Cara, ele tem uma impressão bem bacana, tá? É um mangá de qualidade, tá saindo em papel offset, tá? Deixa eu levantar aqui. E é um título muito esperado aqui no Brasil, pelo que eu vi nas redes sociais, tá? O mangá vai tratar da vida desse mangaka aqui, o Hideo Suzuki. Tava pensando em Yusuke. Bom, Hideo Suzuki. O Suzuki, ele é um cara que ele tem 35 anos e ele tem uma vida de bosta. Ele tem uma vida de um cara que, assim, monótono. Ele é um cara que queria ser um mangaka famoso, mas ele não conseguiu atingir fama. Ele só conseguiu publicar um mangá durante 6 meses. Então, ele já tá atingindo uma idade que começa a ficar cansativo fazer essa rotina do mangaka, que um dia eu vou tirar um tempo para fazer um caducando sobre a rotina do mangaka. E é isso, ele tem uma namorada, ele serve de assistente para um mangaka que é mais famoso, tá? E ele passa o tempo todo com certos medos, certos receios, ansiedade, insegurança. Eu achei o personagem no início agora meio chato, só que eu achei interessante porque eles fazem você ir se aprofundando na história sem perceber. A trama mesmo começa nas últimas páginas, que é quando realmente você percebe que está tendo uma infecção por zumbis. Eu vou voltar a falar sobre o segundo volume, mas fica a dica do I Am a Hero. Mangá bom, traço incrível, bem realista. Eu tô achando bem legal, tá? Então fica a dica aí, valeu e até a próxima.